Olá, estudante! Olá, professor! Eu sou o professor Douglas e venho resolver aqui para você uma questão que caiu no concurso do processo seletivo para professor do Instituto Federal do Ceará. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tem vídeo novo. Agora vem comigo para a gente resolver este problema. Em um experimento de lançamento horizontal, solta-se uma esfera homogênea a partir do repouso de certa altura, rolando sobre uma superfície sem deslizar. Encontre a expressão para a velocidade do centro de massa da esfera ao tocar o solo, em termos dos vetores unitários, alturas dadas h' e h', e a aceleração da gravidade g. Despreze a resistência do ar. Primeiramente, precisamos pensar que rolar sem deslizar significa que o ponto de contato entre a nossa esfera e o solo vão estar com a mesma velocidade, ou seja, zero. Sempre. Nós podemos então dizer que este ponto de contato é o centro instantâneo de rotação. Se o centro de massa apresentar uma velocidade v, a gente vai ter um ponto ali mais em cima na periferia, a uma distância 2r com uma velocidade 2v. A velocidade angular é definida como v sobre r, então será 2v sobre 2r. E a energia cinética poderá ser estudada em duas partes. Uma, a energia relacionada ao movimento do centro de massa, mv² sobre 2, mais a energia relacionada à rotação em torno deste centro de massa, que seria o momento de inércia I vezes a velocidade angular ao quadrado dividido por 2. Mas você sabe qual é o valor do momento de inércia de uma esfera? Para chegarmos ao momento de inércia de uma esfera em relação a um eixo que passe por seu centro, vamos inicialmente ao momento de inércia de um disco em relação a um eixo perpendicular. Nós temos aqui este disco, nós temos o eixo y perpendicular, e aqui a gente vai pegar esta direção x, que contém o raio r do nosso disco de massa m. Nosso elemento para poder fazer o cálculo do momento de inércia vai ser esta faixa aqui, que nós pegamos de verde, que tem uma espessura dx. Se a gente pegasse este anel verde e o esticasse, teríamos como perímetro 2π vezes x. A altura é a espessura, e a profundidade seria o nosso dx. Então, se quisermos o volume deste elemento aqui de verde, seria 2πx vezes dx vezes e. E a massa seria a densidade vezes o volume. Então, ρ vezes 2π ex dx. E, por definição, a nossa quantidade elementar aqui de momento de inércia, o nosso dI, vai ser dm vezes x ao quadrado, resultando em ρ2π e vezes x ao cubo dx. Agora, nós vamos precisar fazer a soma integral de todos os elementos dI que nós temos para os valores de x desde 0 até r. Fizemos a integral de dI e encontramos esta passagem. Veja que ρ, que é a densidade, é uma constante, 2π é constante, a espessura é uma constante, todos saem da integral. Então, nós vamos integrar x ao cubo dx, de 0 a r. Então, o resultado disso é x² dividido por 4, de 0 a r. E o resultado fica r² sobre 4. E repetimos as demais constantes. Mas, cuidado, a densidade é a massa sobre o volume. Então, se a gente conhece a massa aqui deste disco, vamos chamá-la de M maiúsculo, daqui Mzão. O volume é a área da base vezes a altura, então vai ser π vezes r ao quadrado vezes e. Agora a gente simplifica isso e a resposta aparece, que é mr² sobre 2. Para encontrarmos o momento angular de uma esfera em relação a um eixo que passa por seu centro, nós vamos tratá-la como várias fatias, vários discos. Cada disco vai ter um momento de inércia dado pela massa, dm,
vezes o raio dele, que eu chamei de rzinho, ao quadrado, sobre 2, como havíamos visto anteriormente. Agora, nós vamos fazer a soma integral para os valores encontrados desde um y igual a menos rzão até mais rzão. O valor de i será a soma integral de di com o y desde menos r até mais r, mas o nosso di é dm r ao quadrado sobre 2. Mas observe que a massa é a densidade vezes o volume. A densidade de uma esfera é a massa sobre o volume dela, que é 4/3 de π² ao cubo. Ajustando, ficamos com 3m sobre 4π vezes o raio ao cubo. Agora, observe que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, nós vamos colocar π vezes r ao quadrado vezes o nosso dy. Com isto em mãos, podemos substituir novamente lá na integral. Ao organizar a expressão, você vai encontrar aqui o r elevado à quarta potência. Mas o r ao quadrado não é rzão ao quadrado menos y ao quadrado? Fiz, então, a substituição, e agora você resolvendo esta integral, vai chegar à resposta, que é 2/5 de m vezes r ao quadrado. De posse desta informação, a gente vai conseguir retomar o enunciado do problema e encontrar a resposta. Do início A até o lançamento horizontal que vai acontecer em B, a energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética da esfera, envolvendo translação e rotação. Então, o mgh vai ser convertido em mvx ao quadrado sobre 2 mais I vezes ômega ao quadrado sobre 2. Lembrando que o nosso I é 2mr ao quadrado sobre 5 e o nosso ômega é v sobre r. Mas eu chamei de Vx, não foi? Então, vamos colocar aqui Vx sobre r, correspondendo ao valor de Vx quando é lançado horizontalmente. O valor da massa será cancelado e também o valor de r ao quadrado, nos restando a solução de que Vx é a raiz quadrada de 10gh sobre 7. Na queda livre, haverá apenas mudança na componente y da velocidade do centro de massa, sem haver alteração na rotação. Por isso, o mgh, de diminuição da energia potencial, vai ser convertido em mvy ao quadrado sobre 2. Assim, vy será a raiz quadrada de 2g vezes o hzão, o nosso h maiúsculo. Agora que sabemos as componentes x e y, podemos descrever o vetor conforme pedido no enunciado. Sendo I chapéu nosso vetor unitário na direção x e j chapéu nosso vetor unitário na direção y, a gente pode escrever que o vetor v, nesta situação final, vai ser igual a raiz quadrada. Então, aqui, vetor v, raiz quadrada de 10gh sobre 7, I chapéu, menos raiz quadrada de 2gh, j chapéu. Menos porque está no sentido contrário ao do j que a gente definiu. Aqui terminamos essa questão. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.